Pues bien, a ver chicos, para quem não me conhece, eu sou Jéssica e eu sou do canal do Espanhol na Sua Viagem e eu te ensino o espanhol de verdade para você falar com fluência, sem medo, sem essa de portunhol, pessoal. E hoje eu quero trazer um tema muito legal para a live que vai te ajudar bastante. É como que você acelera a tua fluência usando palavras que você já conhece do português. Tem aqui um grupo de palavras especiais que eu quero falar aqui com vocês nessa live que ajudam demais a ter fluência, a falar muito parecido com o nativo. Lembrando que falar igualzinho a gente nunca vai, porque a gente não é nativo, por esse simples fato. Mas a gente pode ter sim um bom espanhol usando essas palavrinhas aqui, vai ser muito mais rápido. Então hoje eu quero falar com vocês desse grupo de palavras que a gente tem no português e no espanhol que podem ajudar muito a acelerar essa fluência. Esse grupo de palavras são palavras que você já conhece, você já sabe do português, mas muitas vezes você não usa ela no espanhol, ou vice-versa. E esse grupo de palavras, ele acelera esse caminho da fluência, por quê? Primeiro porque você já sabe a palavra, então você não tem aquele processo de amadurecimento do conhecimento. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas quando a gente aprende algo, a gente tem um período de assimilação, de maturação, de maturidade de conhecimento. Então você não aprende e consegue usar, consegue fazer logo de cara. Igual você vai aprender a dirigir, você vai aprender a fazer qualquer coisa. Leva um tempo até aquilo ficar automático. E não, qualquer ensino, para você aprender qualquer coisa com o espanhol não é diferente. Você precisa desse tempo de maturidade do conhecimento. E o que acontece? Esse conteúdo que eu vou te passar aqui, como você já sabe, você pode pular essa etapa. Você não precisa esperar. Você não precisa ter um período de amadurecimento, de aprendizado. Então facilita e muito. E outra coisa, porque são muito usados pelos hispanos. Certo? Então fica aí a dica para vocês. Pega papel e caneta, o teu caderno aí que você estuda espanhol e anota essas palavrinhas aqui, porque elas vão te dar uma mega de uma ajuda. E quando eu descobri isso, gente, eu fui morar na Espanha, foi quando eu tava lá no meu intercâmbio que eu descobri que essas palavrinhas passavam despercebidos por quase todo mundo. Então tinha várias palavras que eu notava e falava assim, nossa, é igual, mas a gente não usa. E aí eu ia, comentava com um brasileiro que eu achava aquilo sensacional. Eu ficava com aquela cara de tacho, porque o pessoal falava, legal. Na verdade, tipo, ninguém valorizava essas palavras. Resultado, muitos deles nem não falam espanhol até hoje, mesmo um ano depois do intercâmbio. Então, o que eu fazia? Eu ficava prestando muita atenção na maneira com que eles falavam. Então, tinha várias palavras, a estrutura do espanhol, essa estrutura da língua, eu fui aprendendo assim. Então, eles estavam conversando do meu lado, às vezes nem era comigo, eu estava ali de xereta, escutando a conversa alheia. Eu assim, nossa, olha essa palavra, como é que eles usam? Olha essa aqui, olha, essa palavra a gente tem também. Então, eu fui fazendo várias relações, sabe? Entre o espanhol e o português. E isso me ajudou demais a ter um bom espanhol no final de um ano fazendo isso. Estava fazendo meu trabalho na faculdade, eu saía na rua, eu tava lá num barzinho tomando um vinho, eu tava lá prestando atenção no jeito que o garçom tava falando, no jeito que eu ia pagar a conta, no jeito que eles falavam. Então eu trouxe as o que você mais vai usar dentro do espanhol. Eu selecionei essas palavrinhas para vocês. E isso é muito legal para você realmente conseguir destravar. Então tem muitas palavras que você já conhece e fala, putz, é verdade, posso usar essa. E se você não estudar essas palavras dessa forma, com esse olhar, elas passam despercebidas por você. Por isso é tão importante vocês anotarem, tá? Então bora começar com essas palavrinhas aqui. Primeira coisa, o que são essas palavras? Essas palavras eu chamo, vocês não vão encontrar em nenhum lugar, porque é algo meu, é algo que eu criei, é algo que eu passei um ano fazendo, e eu chamo elas de palavras com frequência de uso diferente.
Então, vocês podem até anotar esse termo aí, mas vocês não vão encontrar na internet, porque é algo que eu realmente fui fazendo aos poucos, tá? Então, a frequência de uso diferente. O que significa isso? São palavras iguais ou, assim, extremamente parecidas do espanhol e do português que a gente realmente usa em frequências diferentes. Por exemplo, a gente tem palavras no português que a gente usa mais do que usa no espanhol, ou ela é mais informal do que é no espanhol. Tem palavras que no espanhol a gente usa mais do que usaria no português. Então tem várias palavras que eu parava para pensar, inclusive tem várias que eu conheci primeiro no espanhol e depois eu fui saber que elas existiam no português. Então isso é muito, muito legal para vocês começarem a perceber. A partir do momento que você sabe que essas palavras existem, que esse grupo de palavras com frequência de uso diferente, você começa a reparar na maneira que eles falam, que eles cantam nas músicas, que eles falam em série, em filme. E aí você vai somando tudo isso e vai ver que é gigantesco essa quantidade de palavras, tá? Então, entenda esse conceito. Se ficou claro para você o que é palavra com frequência de uso diferente, me manda um joinha aqui no chat, porque isso eu quero que vocês tenham muito claro, que é algo que vocês, no começo, vai devagar, vocês vão reparando, passa muita coisa despercebido, mas chega um determinado momento que você fica, assim, ligado, não passa nada, você já consegue captar tudo que está acontecendo ao teu redor. Então me manda aqui no chat um joinha se você entendeu esse conceito que eu tô passando para vocês. Palavras com frequência de uso diferente. Dá uma olhadinha aqui no chat. Dani, beleza? Tudo certinho, Dani? Deus, Lu, beleza. Então tá. Então bora pro próximo passo. O segundo é o porquê. O que você... Se você não percebe essas palavras, se você não sabe o que significa, o que elas são, isso te deixa cada vez mais longe de falar fluentemente, porque você perde mais tempo tendo que aprender um vocabulário que na verdade você já sabia, você só não tá se ligando que ela é igual. Esse é o detalhe. Toda vez que você percebe que você tem aquela chavinha que você vira, nossa, é assim, parece que explode, é muito mais fácil agora, parece que vem uma luz, assim, e você consegue falar de uma maneira mais fácil. E aí, se tudo, absolutamente tudo no espanhol você vai ter que aprender, aí vai ficar mais difícil, né? Aí vai ser como qualquer outro idioma. Até numa das lives eu falei que o espanhol não deve ser tratado, não deve ser estudado como um alemão, como um inglês, porque ele tem peculiaridades que facilitam muito para nós brasileiros. Que fica aqui, um parênteses, facilita para nós. Só para nós, porque você pega um russo que vai estudar espanhol, para ele é mega difícil. Então a gente tem que aproveitar essa similaridade. Então, e essas palavrinhas aqui com frequência de uso diferente encaixam perfeitamente nesse contexto. Certo? E alguns benefícios de você saber usar essas palavras. Primeiro, que foi o que eu falei para vocês. A partir do momento que você começa a perceber elas, você fica que nem um radar, sabe? Então você tem um radar aqui ligado, você começa a absorver vocabulário de uma maneira muito mais rápida e eficiente. Então você parece que aperta o botão do liga mesmo e você fica muito ligado na forma com que as pessoas estão usando o vocabulário. Essa é uma diferença muito importante de quem realmente estuda com mídias, seja mídia, música, ou filme, série, qualquer coisa, vídeos do YouTube, qualquer tipo de mídia, com que as pessoas que só escutam. Isso é muito diferente. A partir do momento que você tem um radar, que você está focado na forma com que o hispano está falando, você aprende muito mais rápido. E isso te ajuda tanto nessas palavrinhas quanto em qualquer outro conteúdo, tá? Aí você aprende mais rápido, que foi o que eu citei para vocês, porque você não tem esse período de amadurecimento do conteúdo.
E aí uma palavrinha puxa a outra. Uma vez que você aprende mais rápido, você tá mais confiante, você fala mais, você aprende mais rápido, você tá mais confiante, fala mais, vira um ciclo. Então isso te puxa para um ciclo muito benéfico, que te ajuda demais a aprender espanhol com mais facilidade e mais confiança, porque muita gente tem medo de falar. Eu recebi, só hoje, eu recebi acho que umas 5 mensagens de pessoa falando que tem medo de falar. É o teu caso? Você tem medo, tem vergonha, trava, não sabe nem às vezes muito bem por quê? Mas, gente, é demais as mensagens que eu recebo. Ah, eu entendo, mas eu fico com medo de falar. Ah, eu tenho vergonha de falar. Muita gente mesmo. E é isso que eu não quero que aconteça com vocês. Quero que realmente vocês tenham confiança na hora de falar. E aqui, a primeira palavrinha, que eu coloquei várias, que não vai dar tempo de eu falar todas, mas eu vou escolhendo, tá? Então deixa eu pegar aqui na minha cola. A primeira, que foi acho que a primeira palavra que eu percebi isso no meu intercâmbio, foi a palavra desfrutar. Então anota aí, desfrutar. O que significa? A mesma coisa. Desfrutar, aproveitar. Mas me fala aí, se você em português vai falar para alguém, desfruta do seu final de semana, desfruta suas férias. Tem gente que fala? Tem. Eu não falo. Eu particularmente não uso a palavra desfrutar, uso muito pouco. Então é quase sempre como aproveite. Aproveita o seu final de semana, aproveita suas férias. Você fala mais aproveita ou desfruta no português? Olha, eu sou capaz de chutar aqui que a maioria vai falar muito parecido com o que eu falo também, que seria esse aproveitar. Mas no espanhol, desfruta é demais. Eles usam muito. Pois desfruta tu dia, então é muito comum nas propagandas, desfruta do tipo aproveite. Ou seja, comida também eles podem falar no sentido de aproveitar. É muito usada essa palavra no espanhol e a gente acaba usando muito pouco no português. Por isso que quando a gente vai falar para alguém aproveitar, a gente acaba falando provecho ou proveche, depende. Mas essa palavra também existe no espanhol, mas não é nesse contexto. Eles falam muito provecho no sentido de bom apetite. Então, no RU lá da faculdade, a gente servia a bandeja e ia lá. E daí tinha uma pessoa servindo as porçõezinhas de carne, né? Como qualquer RU do mundo, lá também funcionava assim. E daí eles colocam e falavam provecho, e ia lá para todo mundo da fila. Provecho. Isso significa bom apetite. Então não confunda, porque esse aproveite é diferente no espanhol. Então eles usam muito o desfrutar. Essa é uma palavrinha que a gente usa pouco no português e muito, mas muito no espanhol, tá? Anotado aí a primeira? Bora para a próxima. A próxima é apetecer. Te apetece? Apetecer. O que significa esse apetecer? Essa foi uma palavra que eu descobri ela primeiro no espanhol. Eu aprendi ela em espanhol e depois de muito tempo eu fui descobrir que ela existe no português. Igual, apetecer. Então, te apetece comer, sei lá, uma tarta? No português, né, no caso. Você te apetece comer uma torta? Então, você tem vontade de, você quer isso. Então, essa palavra no espanhol é muito usado. Então, imagine a situação. Teu amigo te chama pra ir tomar uma cerveja. Bora tomar uma cerveja e você tá... Sabe aquele dia que você tá bem num barrón, como se diz em espanhol, você tá bem mal, não tá afim? Você fala, não me apetece tomar uma cerveja hoje. Quem que fala dessa forma em português? Gente, é muito formal, você não fala com um amigo assim. Eu duvido que vocês falariam também. Eu falei assim, cara, eu não tô afim, hoje eu não quero, não tô afim, é o que a gente mais usaria, né? Mas na Espanha tem também gírias para isso, mas na Espanha e nos países latinos também usa muito esse apetecer. A mim não me apetece. Não me apetece hoje. Então, até quando a pessoa pergunta, te apetece comer algo, pues, comer algo chino? Comer alguma comida chinesa, te apetece, você tem vontade de.
bem usada também no espanhol. Então essa aí é a segunda palavrinha da tua lista que você tem que passar a usar ela com mais frequência. Na verdade, me conta aqui nos comentários se você sabia que ela também existia no português ou foi novidade pra você, igual foi pra mim quando eu descobri, porque eu fiquei muito chocada que ela já existia no português. E aí a gente vai pra próxima aqui. Deixa eu ver a próxima, que eu não tô indo na ordem da minha lista. A próxima é por supuesto. Por supuesto. O que significa isso? É tipo, claro que sim. Pois claro, é esse claro que a gente fala. E tem no português esse por suposto. Só que a gente também não usaria numa linguagem informal. Por suposto. É muito difícil alguém falar dessa forma no português. E no espanhol, gente, eles falam demais. Seja a pessoa mais nova, mais velha, ele formal, informal. Você faz uma pergunta, pues vamos por unos tragos, tipo, vamos tomar uma cerveja, pues por supuesto, cabrón, por supuesto, mas é claro que sim, bora lá. Então esse por supuesto eles usam muito também. E então, acaba sendo um pouco diferente desse uso do português. Pra mim, eu não sei se eu tô certa, mas o português me dá muita sensação de formalidade com esse por suposto. Se eu escuto uma pessoa falar assim, você já, opa, peraí. Não, sabe, me dá essa sensação muito de formalidade. E no espanhol não tem nada a ver, é usado o tempo inteiro. Outra coisa aqui é o adelante. Adelante. Então, por exemplo, toda vez que a pessoa bateu na tua porta e você vai falar entra, em espanhol você pode dizer adelante. Pois adelante, no sentido de continue fazendo o que você está fazendo. O que seria o nosso adiante? Eu não sei a última vez que eu usei essa palavra adiante no português. De verdade, não faço a mínima ideia, nem sei se um dia eu usei ela. Mas no espanhol você usa bastante. No sentido da pessoa prosseguir, se ela continuar falando, você pode dizer adelante, ou então simplesmente para ela entrar, pues adelante, ou então passa também é uma outra opção que eles usam bastante. Então essa também é uma palavrinha aí para vocês anotarem, que se vocês começarem a reparar, eles usam muito em série e tal. Então é bem bacana essa palavrinha aqui do adelante. Deixa eu ver a próxima aqui. Essa aqui é outra também que eu descobri depois que eu sabia ela em espanhol, depois que eu descobri ela em português. Essa é mais por região, né? Banhar. Então, quando você vai falar que você vai tomar um banho, tem regiões do Brasil que falam banhar em vez de tomar banho. Então, eu descobri isso porque eu morei com um menino, dividi apartamento com ele, com um menino do Tocantins. Então, ele falava, tênis que banhar, isso já seria no espanhol, mas ele falava alguma coisa no português como banhar. Agora é minha hora de banhar. De banhar. Então, era muito diferente, eu nunca tinha escutado. E eu já tinha escutado no espanhol, já tinha aprendido essa palavra, como ducharme, que é tomar um banho, tomar uma ducha, se a gente for mais literal, ou então banhar, pois é a hora de banhar-me. Então, banhar também é uma palavra que eu descobri ela primeiro no espanhol para depois no português. Eu acredito que seja por ser regional. Se você é de alguma região que fala o banhar em vez do tomar banho, comenta aqui da onde que você é, por favor, para eu descobrir. E aí nós vamos para a próxima aqui, deixa eu ver. Essa aqui é muito legal. Tem uma aqui no espanhol e no português que elas são exatamente ao contrário. Porque quando a gente vai falar do rosto, tem algumas situações que a gente acaba falando a cara da pessoa, né? Você é um cara de pau. Então a gente se refere ao rosto como cara. Mas dependendo do contexto fica meio estranho, né? Fica até meio grosseiro. E aí a gente usa, eu particularmente uso pouquíssimo a palavra cara, se referindo ao rosto, e uso muito mais o rosto. No espanhol eles usam mais cara do que rostro.
Então, tem essa diferença também. Tem vários países que eles falam cara aí. Tipo, não é grosseiro. Tá falando a cara, né? Pois tá indo, cara. É normal. Normal, normal. E aí, quando você fala rosto, já dá aquela sensação, um ar um pouquinho mais de formalidade, sabe? La cutis de tu rosto. Então, eles já têm essa diferença aqui do português. É exatamente o oposto do nosso, porque a gente também tem as duas palavras, mas acaba usando em situações diferentes. Então vamos para mais uma aqui pra gente fechar. Deixa eu ver qual delas aqui que eu vou colocar. Ah, essa aqui também. Essa aqui talvez seja até um pouco menos. Mas no sentido de, quando a gente vai falar que uma pessoa está sem roupa, ela está pelada ou desnuda. Esse desnuda também a gente tem no português. Eu nunca escutei uma pessoa falando num contexto informal, numa conversa ali entre amigos, em português, falar desnudo ou desnuda, apesar dessa palavra existir. Pra mim é sempre num contexto mais de uma consulta médica, de uma coisa um pouquinho mais, você tem que ter mais cuidado com a palavra, porque a pessoa ali pode se ofender com o que você tá falando. E no espanhol não, porque não existe o pelado. Bom, existe pelado, mas é no sentido de não ter pelos, é careca. Pelado significa sem cabelo, sem pelos, porque o cabelo também pode ser pelo, o cabelo ou pelo. E aí eles usam o desnudo e desnuda para falar de você estar sem roupa. Então tem essa diferença de significado da palavra pelado, tá? Então presta atenção aí, porque essa confunde, essa também é um falso cognato que pega muito brasileiro. Então desnuda, pois desnudar-te. Quantas vezes em música de reggaeton você não vai ver isso? Começa a reparar. Se amanhã você for pôr a tua playlist ali do reggaeton, com certeza vai ter uma música como desnudar-te. Então esse desnudo eles usam demais, demais, demais.